Saudações pessoal, aqui quem fala é Robson e a gente está iniciando agora o segundo tutorial sobre HTML5 do jeito certo. Nesse a gente vai entender melhor a técnica. Eu quero mostrar para vocês detalhes sobre cada um dos pilares, quais são as ferramentas que cada um utiliza e quando aplicar cada um deles, por que aplicar e todos os conceitos que isso envolve, tá? Para isso a gente vai então para a tela do meu computador, onde eu tenho um gráfico mostrando certinho aí e categorizando cada uma das técnicas e cada uma das ferramentas. Para começar então a entender os pilares do HTML5 do jeito certo, pessoal, a gente vai primeiro no HTML5 semântico. Para que você entenda melhor isso, HTML5 semântico ou tags semânticas significam que você está servindo conteúdo otimizado para os motores de busca. Ou seja, além de você servir o conteúdo para o seu usuário, fazer a categorização correta, a distribuição do conteúdo otimizado, você consegue conversar com os robôs de busca e dizer qual conteúdo é mais importante, qual conteúdo tem mais relevância e o que ele deve levar mais em consideração. Então isso é HTML5 semântico, é você conversar com o mecanismo de pesquisa através das tags que você serve. E as ferramentas que a gente tem nesse primeiro pilar são simplesmente as novas tags do HTML5. Primeiro a gente tem aqui tags semânticas, tags de estrutura e tags de complementos. Dentro das tags semânticas, a gente tem as tags que criam nós no HTML. Quando a gente trabalhava com Tableless ou com HTML4, quem fazia esse serviço era os regions, só que a gente não conseguia contextualizar aquele conteúdo. E dentro do HTML5 semântico, a gente consegue conectar o título com o subtítulo, com a imagem e fornecer uma semântica completa. Dentro do article, pessoal, a gente tem um elemento autocontido, ou seja, quando você serve um article, você está definindo uma importância bem alta para aquele conteúdo ou para aquele bloco. Quando você tem um article ou vários articles servidos numa página inicial do seu site, por exemplo, o motor automaticamente entende que você tem um arquivo a mais para servir aquele artigo, né? Então ele pode ser um post dentro de uma página inicial ou um artigo em uma página single. E por ele ser autocontido, ele pode ter todos os elementos semânticos dentro dele. Depois disso a gente tem o section. O section fornece a semântica para um conteúdo temático, ou seja, na sua página inicial você tem lá categoria de notícias, categoria de esportes, categoria de TI, né? Tem várias categorias diferentes. Cada categoria dessas tem um tema e você pode agrupar elas e fornecer a semântica inteira desse tema. E dentro do section, por exemplo, você pode passar vários artigos com o article e eles vão ter a mesma semântica, eles vão estar dentro de um mesmo grupo e o motor vai entender isso. Então o que a gente tem aqui é uma categorização de conteúdo. O aside, pessoal, é um elemento que a gente pode servir para fazer uma sidebar, por exemplo, com links úteis, com conteúdo relacionado. É sempre aconselhado que você sirva elementos semânticos com relação ao seu conteúdo principal. Então, o aside, por fornecer um nó, você tem que conectar com o seu conteúdo principal. E você pode servir também um widget, por exemplo, link de compartilhamento, um plugin do Facebook para dar like na página, entre outras coisas, tá? Mas sempre que você pensar em conteúdo semântico, lembre que o robô vai ler aquilo. Então, nunca é interessante você servir um link para páginas externas, né? Porque aí você está indicando para o seu robô para ele sair do seu site. E a gente tem também o nav. O nav é um elemento que não é interessante você utilizar ele no menu principal do seu site, porque você desvia a atenção do robô do seu conteúdo, né? Ele chega ali no menu, ele começa a ler a categorização e em vez de ele ler o conteúdo, ele pega a semântica do menu e segue os links. Então é interessante que você nunca utilize um elemento nav para fazer o menu principal do seu site. Ele vai ser melhor utilizado em uma navegação reversa, como breakdowns, por exemplo, ou links úteis no footer ou acima do header para fornecer saque, página de contato, sobre nós, esses links que você tem sempre no seu site, tá? Então o nav é mais aconselhado para isso. Depois a gente tem aqui, pessoal, os elementos de estrutura. Dentro da estrutura a gente tem o header e o footer. Lembrando que todo elemento que cria um nó no HTML, que é o article, o section, o aside e o nav, podem ter elementos de estrutura, ou seja, um aside pode ter um header e um footer, o section pode ter um header e um footer, todos eles podem, tá, pessoal? Quando você tem um nó de documento, você pode ter toda a estrutura aplicada. O header, pessoal, então ele pode servir para o cabeçalho geral ou para o cabeçalho de um nó. E o footer é a mesma coisa, ele vai servir para um header geral ou para o header de um nó, ok? Bem simples aqui, né? E por fim, pessoal, a gente tem aqui os complementos. Aqui a gente tem elementos fantásticos. Primeiramente, o hgroup. O que acontece, pessoal? Quando você serve um article e não passa um heading, por exemplo, um H1, um H2, e você abre um outliner para verificar a semântica, nessa verificação você vai perceber que você vai ter um elemento não titulado, ou seja, um titled article, um titled aside. Então, quando você servir um elemento que serve um nó, é sempre interessante que você passe um heading, um H1, um H2, geralmente H1, para fornecer a semântica desse nó de HTML. E muitas vezes, pessoal, a gente quer passar um título e um subtítulo, né?
caso de uma notícia, no caso de uma nova sessão, onde você quer indicar o nome daquela sessão e do que ela se trata, e você quer conectar esse conteúdo. Se você servir simplesmente um H1 e um H2, você vai ter o nó do elemento semântico criado, e ao servir o H2 você serve outro nó, e aí a página perde o sentido e você erra a otimização dela. E quando você serve os headings dentro de um H-group, você fornece a semântica correta, porque eles passam a não criar mais nós, e aí você conecta o conteúdo. Você chega dentro de um artigo, por exemplo, pelo H1, lendo aquela semântica, conecta com o subtítulo que vai te levar para o conteúdo. Então é tudo conectado. É fascinante você poder utilizar esses elementos dessa maneira. Depois a gente tem aqui o time. O time também é outro elemento bem legal. Quando você serve, por exemplo, uma notícia de um evento futuro ou de algo que vai acontecer, você simplesmente pode servir o time com o atributo datetime, passando quando aquele evento vai acontecer, e servir a data para o olho humano. Então você consegue servir essa informação de forma correta para o usuário e para o robô. E se você quiser indicar que aquele time é referente à data da publicação, você simplesmente passa o atributo PubDate e automaticamente o robô reconhece que aquilo é a data da publicação. Então é muito legal também. E por fim aqui a gente vai ter um mark que vai passar um destaque semântico para alguma frase, algum parágrafo, quando você quer destacar o autor de um artigo, ou se você está citando um livro e quer destacar esse autor. Enfim, você consegue destacar aquele pedaço do texto oferecendo semântica para o robô entender que deve ler aquela informação com mais importância. E esse, pessoal, é o nosso primeiro pilar do HTML5 do jeito certo. Depois a gente tem aqui como segundo pilar o design de interação, onde a gente tem o estilo produtivo e o estilo interativo. Cada um aqui tem suas ferramentas, tá, pessoal? E essa técnica aqui, ela é muito bacana porque ela te poupa muito serviço. Você consegue agilizar demais o seu serviço e converter muitos resultados. Dentro do estilo produtivo, então, a gente tem primeiramente o OOCSS, que vai fazer você fragmentar o seu CSS em elementos de estrutura e elementos de estilo. Então você começa a criar as classes separadamente. Quando você cria elementos de widget, padding e margin, você passa para estrutura. Elementos de cor, fonte, tamanho, você passa para estilo. Quando você faz isso, pessoal, se você quiser criar um novo elemento, você simplesmente combina essas classes. Você passa a aplicar o reuso e para de reescrever a todo elemento novo que você vai criar. Você desenvolve uma estrutura para simplesmente reutilizar ela. Isso é muito bacana, agiliza muito o serviço. E aí, pessoal, a gente tem o conceito de Bootstrap. Lembrando que isso aqui não é o framework Bootstrap, tá? Esse framework ele foi desenvolvido em cima de um conceito Bootstrap. E é o que a gente aprende aqui, a aplicar esse conceito e criar o nosso próprio bot. E aí você tem agilidade, porque você parte de um produto já inicializado e já tem a sua padronização. Mas não é uma padronização que todo mundo usa. Como você vai criar o seu bot, é uma padronização do seu elemento visual. E aí você começa a identificar os seus projetos e agregar valor ao seu produto. E aí a gente tem aqui o estilo interativo, pessoal. Primeiramente, óbvio, ele promove mais interação do seu usuário, porque você estuda o padrão comportamental dele e posiciona os elementos do seu site de forma que ele vai interagir. Você começa a ter muito mais resultado por isso, porque quando um usuário interage com o seu documento, ele traz mais resultados, porque você vai ter um usuário mais conectado com você, a sua audiência passa a te visitar mais, a retornar mais, você tem mais conversão. E essa conversão ela pode ser tanto em coletar um lead, né, pegar um e-mail de uma pessoa interessada naquele assunto, em efetuar uma venda quando é um e-commerce, ou concluir uma meta qualquer. Então você passa a desenvolver o seu site com objetivos claros. E esse é o nosso segundo pilar, o design de interação. E o terceiro pilar do HTML5 do jeito certo trata de otimização, onde a gente tem primeiramente SEO, a gente vai aplicar URL amigável para ter distribuição otimizada e categorização do conteúdo, a gente vai aplicar os metadados como title, description, canonical e entre outras tags em cada arquivo do nosso site para fornecer semântica individual e indexar o máximo de páginas possíveis aí nas buscas, e a gente vai ter as ferramentas. Aqui eu estou citando, pessoal, as ferramentas do Google, tá? Mas existem outras ferramentas bem boas no mercado também. Só que essas ferramentas você cria uma conexão. A partir do momento que você instala o Google Analytics, você tem aí toda a gestão de visitas, você pode criar metas de conversão e você começa a mensurar o resultado, e é a partir dessa ferramenta que você consegue estudar o padrão comportamental do seu usuário dentro do seu site. Quando você começa a converter metas e estudar isso, você cria funis. E aí você vai testando se um funil deu certo, se não deu você muda até que dê certo. Essa técnica aqui, pessoal, eu apliquei na UpInside faz um mês mais ou menos,
quando a gente tinha por média de 8 a 20 novos alunos por mês. Esse mês que eu apliquei essa técnica, já são mais de 170 alunos novos. Então é uma coisa que dá muito resultado você estudar o padrão comportamental. Depois a gente tem o Webmaster Tools, que é a ferramenta que você vai enviar sitemaps, RSS, entre outras aplicações para poder expandir ou criar o viral do seu site na internet. E aí, se você quiser rentabilizar o seu site, você tem o AdSense, né, para fazer anúncios aí do Google e ganhar uma grana com isso. E se você quiser ampliar a divulgação, aí a gente já passa para o campo de SEM, a gente tem o AdWords, que você pode pagar para divulgar e melhor posicionar o seu site. Mas são ferramentas que a gente não tem como pilar e sim como opções dentro dessa técnica, tá, pessoal? E essas ferramentas aqui, quando você instala ela, você conecta uma à outra, todas elas são conectáveis e você passa a gerenciar tudo do Google Analytics. Então é muito bacana essa gestão aí. Depois a gente tem o SMO, pessoal. O SMO aqui, você percebe que no SEO, a gente tem como primeira importância a URL amigável, tá? O SMO ele já vai começar como ferramenta mais importante com o metadados. Aqui a gente tem o padrão Open Graph, que é um protocolo de distribuição para redes sociais, e o padrão Itemproof, que é outro protocolo. E a partir disso aqui a gente consegue definir quais são os títulos, descrições, imagens, links e tudo mais que vão ser compartilhados quando o seu usuário clica no botão share ou quando você divulga uma URL simplesmente copiando e colando lá na rede social. Então você consegue mensurar e ditar qual conteúdo será compartilhado. Depois disso a gente tem as ferramentas de interação, onde você vai servir links para curtir, para compartilhar e para comentar. E aqui a gente tem dois pontos importantes, tá, pessoal? O comentário das redes sociais é legal no começo, mas com o tempo ele vai perdendo a importância, né? O Facebook, por exemplo, ele vai deixando de lado aqueles comentários e não vai mais oferecendo aquela mesma popularidade que você tinha antes. Então, em um primeiro momento, de repente é legal você botar redes sociais para fazer o seu viral, mas depois de um mês você não vai ter mais resultados. E é interessante você passar para um comentário interno que você passa a coletar leads, né? Quando as pessoas comentam, você pega o nome e o e-mail dela e num futuro você consegue fazer e-mail marketing, enviar promoções, que é outro ponto que converte muito também. E por fim a gente tem aqui como opção também o Facebook Ads, que passa também para o campo do SEM, né, de mídias pagas, mas que é uma ferramenta que depois que você fez isso, você pode começar a utilizar. E por fim na otimização, pessoal, a gente tem os microdados. Os microdados é um assunto que vai te deixar fascinado. Quando você serve microdados na internet, você consegue manipular os resultados do Google e dos mecanismos de busca. Então a gente tem aqui a autoridade, onde você vai divulgar uma pessoa. Você tem aí campos de nome, apelido, foto, entre outros vários que você pode aplicar para indicar para o Google que aquela pessoa é aquela pessoa. Então você conta para os buscadores quem é ele. Você pode passar, por exemplo, o seu próprio perfil para o Google, indicando seu nome, a empresa que você trabalha, o cargo que você ocupa, a sua foto de perfil, o link do seu site, entre outros vários. A gente pode fazer a mesma coisa para a empresa, onde a gente tem nome, site, endereço, entre outros vários campos, e podemos também divulgar eventos, passando nome, localização, data de início, e também tem vários campos aqui. Então os microdados, pessoal, eles servem para que você possa indicar qual conteúdo deve ser divulgado e como ele deve ser divulgado por um motor de busca. Você percebe aqui, pessoal, que todas essas técnicas e essas ferramentas, elas se conectam uma à outra para criar um contexto único, um conteúdo todo conectado e todo otimizado. É como se você tivesse um organismo inteiro trabalhando para você. Então o HTML5 do jeito certo, pessoal, é um conjunto de técnicas que, além de facilitar o seu trabalho e agilizar o desenvolvimento, vai alavancar os resultados. E você passa a ter um checklist de desenvolvimento onde você vai cumprindo passos e cria um produto final com alta distribuição, com alto valor. E com certeza, pessoal, essas técnicas assim, elas vão mudar o jeito que você desenvolve. Foram testadas, dão muito resultado, não tenha dúvida disso. E espero que você tenha gostado e que você consiga tirar bastante proveito aí dessas dicas que eu deixei para vocês. Bom, pessoal, concluímos então mais um vídeo sobre HTML5 do jeito certo. Espero que tenham gostado das técnicas apresentadas e tenho certeza que elas vão ser muito úteis para vocês. Não esqueçam de compartilhar nos links abaixo e mais abaixo ainda, pessoal, deixem os comentários de vocês para que a gente possa, de repente, embutir alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber no próximo vídeo que vai ser criado em breve, ok? Aquele forte abraço e até lá!